Saudações, caros cursistas, dando continuidade à disciplina Estrutura Básica da Libras 1, Metodologia de Ensino Bilíngue, trataremos neste vídeo sobre o aprofundamento das técnicas de fixação para surdos e ouvintes. Iniciamos enfatizando que uma concepção curricular na perspectiva do aluno com deficiência ou surdo tem como premissa a valorização da cultura surda, o apoio à autonomia e independência deste educando. Para garantir a independência e a autonomia do aluno surdo, é necessário romper várias barreiras que limitam o acesso deste aluno ao currículo, sobretudo as barreiras metodológicas. Para tanto, são necessárias algumas adaptações para o acesso ao currículo pelo aluno surdo. Constituem adaptações de acesso, criar condições, sobretudo metodológicas, materiais e comunicacionais. Não se trata de elaborar um programa paralelo, mas de ajustar a programação regular adotada para os demais alunos, uma vez que a maioria dos surdos pode beneficiar-se de um currículo regular. O bilinguismo é considerado por estudiosos como sendo a mais adequada para o ensino de crianças surdas, visto que é uma proposta de ensino usada por escolas que se propõem a tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Neste sentido, são necessárias algumas adaptações para o acesso ao currículo pelo aluno surdo, como utilizar sinais em libras o suficiente para que o aluno surdo tenha acesso ao conteúdo, utilizar o alfabeto manual e ou Signwrite, escrita de sinais, sempre que possível. A presença de um intérprete na sala regular para fazer a mediação linguística no caso da classe comum. Oferecer atendimento individualizado para o aluno surdo durante o período de aula em sua própria carteira. Colocar pouca quantidade de texto na lousa e ilustrações indicativas suficientes para que o aluno possa compreender o contexto. Escrever na lousa e só depois ler e explicar o tema. Apresentar o tema, contexto e vocabulários antes de propor a leitura de um texto pelo aluno surdo ou mesmo de sinalizar um texto em libras. Sobre o alfabeto manual, vale ressaltar que ele é utilizado para fazer a datilologia e assim expressar nomes de pessoas, localidades e outras palavras que não possuem sinal em libras. Sobre o Signwrite, um sistema que permite ler e escrever qualquer língua de sinais sem a necessidade de tradução para uma língua oral. Ela expressa os movimentos, as formas das mãos, as marcas não manuais e os pontos de articulação através de símbolos que são combinados para formar um sinal específico da língua de sinais. Este sistema foi criado em 1974 pela norte-americana Valerie Soto, na Dinamarca. Em 1973, ela havia criado um sistema para escrever passos de dança, o DanceWrite. Então, um grupo de pesquisadores de língua de sinais da Dinamarca a convidaram para escrever as sinalizações disponíveis em vídeo de alguns surdos. Vale ressaltar ainda que o Signwrite possibilita você escrever e ler os sinais como se estivesse olhando para suas próprias mãos, ou seja, de sua própria perspectiva. Sobre as técnicas de fixação, tanto para alunos surdos como ouvintes, o professor deve adotar uma postura adequada frente à classe, falar de frente para a turma, sequenciar contextos extensos, contextualizar os conteúdos, utilizar muitas ilustrações durante as explicações, utilizar materiais concretos nas explicações sempre que possível, disponibilizar os recursos pedagógicos de forma adequada,
Exemplo, ao utilizar um globo terrestre para observação pela sala inteira ao mesmo tempo, o professor deve ter o cuidado de colocá-lo num local acessível onde todos possam vê-lo. Propor dramatizações para compreensão e fixação de determinados conteúdos. Propor trabalhos em dupla ou grupos em determinadas atividades, bem como a confecção de material pelo aluno ou apresentação de ilustrações. Sobre o processo de aquisição da língua de sinais por crianças surdas, vale dizer que é um processo natural, mas incerto, pois muitas vezes as crianças surdas nascem em famílias de ouvintes que desconhecem a Libras e, consequentemente, não ensinam e nem colocam seus filhos para aprender esta língua. E a aquisição da língua de sinais é de suma importância para o processo de alfabetização e letramento de surdos, sobre o qual apresentaremos alguns métodos. Ao ensinar a escrita de palavras para surdo, é importante que se utilize diversos recursos, como a ilustração da imagem que representa aquele sinal, realizar o sinal em libras, a escrita em língua portuguesa, a escrita com o alfabeto manual, a escrita em Sign Write e a representação dessa palavra também em Sign Write. Ao se trabalhar os números naturais, é importante dar ênfase à diferença entre os números cardinais, ordinais e quantitativos, e o que pode ser trabalhado com eles, como o endereço, o telefone. Para a produção de texto, recomenda-se que sejam apresentadas ilustrações e sejam exploradas algumas situações dessa ilustração, como, por exemplo, pedir que a criança observe a quantidade de pessoas que existem nesta figura, onde está a criança, o que o homem está fazendo, que nome tu darias à mulher. Nesta mesma perspectiva, para colaborar com a produção de texto e estimular essa produção pelo aluno surdo, nessa imagem pode ser feito alguns questionamentos, como a cor da flor que aparece, qual a cor da calça, a tiara está colorida, qual a cor dos cabelos, ela está usando sandália ou sapatos, ela está usando saia ou calça. No entanto, para colaborar com esse processo de produção textual, é, antes de tudo, necessário a ampliação do vocabulário do aluno surdo, trabalhando com diversos campos semânticos, como, por exemplo, aqui abordar sobre os membros da família. Nesta outra situação, trabalhar sobre os itens que este aluno observa em sala de aula, como a lousa, as carteiras, armários, fazer um vocabulário dirigido. Neste outro exemplo, um vocabulário dirigido sobre material escolar. Este outro exemplo, apresentando vocabulário de advérbio em libras, para que o aluno possa escrever em língua portuguesa. Outra situação bem interessante é o vocabulário oferecido, onde são apresentadas a imagem e algumas palavras para que o aluno possa desenvolver o texto a partir delas, utilizando essas palavras. Outra situação, pedir que o aluno elabore o texto enfatizando as expressões faciais. No processo de alfabetização e letramento, tanto do surdo como do ouvinte, é importante trabalhar com as diversas tipologias textuais, explicando em que consiste cada uma delas, a descrição, a narração. No caso da narração, pode ser apresentado os elementos estruturais para que facilite para o aluno, como os questionamentos quem, o que, como, onde, quando, por quê.
bem como a dissertação. É importante também trabalhar com os gêneros textuais, como o bilhete, por exemplo, sempre mostrando a intencionalidade daquele gênero, a estrutura, os elementos essenciais, e apresentando sempre o modelo. A fábula também deve ser bastante trabalhada, inclusive temos muitas fábulas em libras. É importante desenvolver também o letramento matemático. Para tanto, é necessário dispor de muitos jogos, utilizar materiais concretos que venham enriquecer a explicação dos conteúdos e contribuir para uma maior assimilação por parte dos alunos, tanto surdos como ouvintes. Nossas referências. Obrigada.